Haja alegria, haja Casal Garcia. Seja bem-vindo a Évora, a cidade-museu. Cidade de inegável dimensão histórica e notável expressão arquitetónica, fruto da harmonia com que apresenta os cerca de 2000 anos do percurso urbano do seu tecido antigo. Insere-se ainda no quadro restrito de cidades portuguesas, onde ainda é possível observar a cultura de edificação portuguesa, uma das razões pelas quais foi considerada em 1986 Património Mundial da Humanidade. Poucas pessoas sabem, aliás, as razões pelas quais Évora foi classificada, porque há uma série de parâmetros para a Unesco classificar os sítios, neste caso os centros históricos, como património. E por duas razões: pelo estado de conservação, não é, dos monumentos, e outra razão muito interessante e menos conhecida de todos, que tem a ver com o facto da arquitetura de Évora ter influenciado o Novo Mundo, mais em particular o Brasil e ainda mais em particular a zona de Salvador da Bahia. O visitante de Évora não se surpreenderá com a convivência saudável de um templo romano, a par das reminiscências do castelo medieval, que por sua vez serve de suporte arquitetónico para palácios gótico-mudejares e edifícios barrocos. O centro histórico é efetivamente um espaço onde se encontraram ao longo dos séculos inúmeras civilizações que nos legaram representações arquitetónicas que por variados motivos lograram chegar aos nossos dias. Normalmente aquilo que chama mais a atenção aqui em Évora é o templo de Diana, chamado templo de Diana, que não será de Diana porque os templos dedicados às deusas seriam redondos e este é retangular, enfim, portanto é o templo romano. E que de facto aparece, quando a pessoa chega e vê aquele templo, aparece ali deslocado de qualquer coisa, parece que foi posto ali e que não foi a partir dali que se criou o resto. Até porque ele teve várias fases em que esteve mais escondido, mas é de facto o ex libris, é a imagem de marca de Évora, é o próprio templo. Depois tudo aquilo que está à volta, desde a Sé Catedral às próprias ruazinhas que descem por ali abaixo. E depois temos também a Universidade. A Universidade que acabou de comemorar 450 anos, há coisa de 3 anos, e que de facto transformou Évora num polo de cultura e houve tempos em que as próprias cortes se deslocavam e tinham a sua ação principal aqui em Évora. A ascensão à categoria de Património Mundial da Humanidade trouxe à cidade uma grande responsabilidade, a de criar os instrumentos e as condições para a conservação e preservação de um espaço urbano com estas características. A conservação é sem dúvida essencial, mas mais do que a conservação, há uma espécie de curadoria que é preciso ter em conta. Porque eu gosto mais do termo de curadoria deste sítio património. Porque a curadoria pensa também na questão da dinamização, ou seja, o que é que eu posso fazer em torno deste sítio, deste património edificado, e que, de certa forma, faça com que as pessoas se sintam próximas. Portanto, não é só o orgulho de ter o património, é como é que o convívio com as pessoas desse património, como é que pode ser melhorado. O incremento turístico trouxe, obviamente, uma nova atenção a aspectos que seriam secundários, mas que são atualmente parte integrante da divulgação de Évora enquanto destino por excelência, em particular o desenvolvimento nas áreas da hotelaria e da gastronomia. Traz, sobretudo, uma dinâmica maior, se quiserem, à própria economia local, não é? Porque as pessoas vão ficando, enfim, o número de hotéis, por exemplo, que começou a crescer nestes últimos 25 anos, foi enorme. Quer dizer, nós tínhamos aqui uma pousada, tínhamos meia dúzia de residenciais e, de facto, assistimos à criação de grupos de hoteleiros que vieram investir em Évora e, portanto, criando mais lugares para de dormida aqui em Évora. Depois temos toda a gastronomia que também é importante e que vai associar-se ao facto de como Évora se está no mapa
também por causa do facto de ser património da humanidade, obviamente vai beneficiar também essa economia local e, portanto, esses comerciantes locais. Isso é de facto uma mais-valia para o desenvolvimento do turismo. Nós temos turismo durante todo o ano, não é? Mais agora nesta altura, mas há de facto turismo durante todo o ano. Quer turismo de fora, quer turismo nacional. Évora apresenta-se como uma cidade histórica típica, onde a diversidade do seu património construído não é mais que a constituição de uma unidade urbana e arquitetónica afinada sob o signo da autenticidade.